O embate entre o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e o bilionário Elon Musk entrou em mais uma semana. As contas da Starlink estão bloqueadas há 7 dias no Brasil. E setores do agro temem impacto em conectividade em áreas rurais. O acesso à internet via Starlink no Brasil pode ser afetado, mas ainda não está claro se o bloqueio das contas bancárias da empresa pelo STF resultará em uma interrupção dos serviços. Embora a decisão judicial afete as finanças da Starlink, a conectividade continua dependendo da operação técnica dos satélites e da infraestrutura local. O serviço tem sido fundamental, especialmente em áreas rurais e remotas do Brasil, áreas do agronegócio. Mas a persistência do bloqueio pode causar problemas no futuro. Se as sanções financeiras continuarem ou forem intensificadas, há um risco de interrupção desse serviço, já que a operação depende também de recursos financeiros para manter a infraestrutura. Uma pesquisa realizada pela Atlas Intel ouviu a opinião dos brasileiros sobre o embate entre Alexandre de Moraes e Elon Musk. Entre as várias questões feitas, a gente destaca aqui a pergunta sobre o bloqueio das contas bancárias da Starlink. 55,1% disseram que a decisão se trata de abuso de poder, enquanto 44% acham que a decisão é justificada. A pesquisa ouviu 1.617 pessoas entre os dias 3 e 4 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. Vamos, a partir de agora, analisar esse embate entre Musk e Moraes e todas as repercussões desse tema na comunidade agro. A Flávia Lefebvre é advogada especialista em telecomunicações, direitos do consumidor e digital, nossa convidada de hoje. Seja bem-vinda, Flávia. Muito obrigada e olá a todas e todos. Obrigada, Flávia. André Marsiglia, advogado constitucionalista, também é nosso convidado para esse painel. André, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro. Tudo bem, Kelly? Prazer falar contigo e com todos os espectadores. Muito obrigada a vocês pela companhia. E, Flávia, eu quero começar com você a primeira pergunta, né? A gente está entrando em mais uma semana, já são 7 dias de bloqueio das contas, né, da Starlink. Que tipo de repercussão isso já traz e quais são os próximos passos, né, as alternativas jurídicas para a Starlink evitar, por exemplo, uma interrupção dos serviços aqui no Brasil? Bom, pelas informações que nós temos, a Starlink já informou que iria cumprir a decisão de suspender o X aqui no Brasil, porque a princípio ela teria informado que não cumpriria a decisão do ministro Alexandre de Moraes de suspender o bloqueio, né? E diante disso, eu imagino que é possível, em recursos que ainda serão julgados essa semana, que o ministro Alexandre de Moraes, ouvindo outros ministros do STF, possa suspender essa parte da decisão de bloqueios de recursos da Starlink, diante da importância das conexões que a Starlink tem hoje, especialmente nas regiões Norte, Nordeste e uma parte do Centro-Oeste. Flávia, essa decisão, na sua avaliação, foi uma decisão que se sobrepôs à lei brasileira, porque ela pegou um elemento em comum, que é um acionista, no caso Musk, e penalizou uma empresa do grupo econômico, ou seja, penalizou a Starlink por questões envolvendo a rede social X. Isso é algo que fere a lei brasileira, na sua avaliação, e por isso deve ser revertido num breve espaço de tempo? Em princípio, sim, Kellen, porque no Brasil a regra é a autonomia das personalidades jurídicas, das pessoas jurídicas, ou seja, da entidade da empresa, de seus sócios, de seus acionistas. Entretanto, na lei brasileira, no artigo 50, especialmente do Código Civil, existe a previsão de desconsideração da personalidade jurídica quando a pessoa jurídica é utilizada de forma abusiva e ela coloca, por exemplo, você fazer confusão patrimonial entre empresas, né, do mesmo grupo econômico, prevê expressamente a possibilidade de medidas atingirem em outras empresas de mesmo grupo econômico. E eu imagino, entendo,
que o fato de a Starlink, a princípio, ter dito que não bloquearia o X, né, descumprindo uma ordem judicial que teve origem num descumprimento do X. E, além disso, a justificativa de não pagamento de verbas indenizatórias para empregados demitidos do X, sob a alegação de bloqueio dos recursos da Starlink, podem ter alimentado a argumentação do ministro Alexandre de Moraes de que estaria havendo confusão patrimonial, que é uma das hipóteses previstas na nossa lei para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica. Ok, obrigada, Flávia. André, você acredita, assim como a Flávia, que nos próximos dias essa questão, a decisão do Moraes vai ser revertida? E uma outra questão para você, a decisão do STF, ela afeta uma empresa estrangeira que oferece um serviço que é crucial ao agro brasileiro. Baseado no impacto econômico e social dessa medida, você acredita na reversão no curto termo? Olha, eu espero que seja revertida. Eu entendo que essa decisão é completamente equivocada, totalmente errada. A gente não é porque nós temos na nossa legislação a previsão de desconsideração de personalidade jurídica, a possibilidade de entendimento de que haja confusão patrimonial, que isso pode ser utilizado numa canetada, que isso pode ser assim percebido sem todos os procedimentos exigidos, todas as provas, todos os documentos e perícias que são necessárias quando uma desconsideração é feita. Então, deve-se exigir uma série de procedimentos que, ao que tudo consta, não foram feitos. E isso, inclusive, cria precedentes perigosíssimos não só para a Starlink, mas para todo o mercado, para os investimentos estrangeiros, inclusive, que ficam receosos de olhar para o Brasil e acreditar que aqui as coisas podem ser feitas assim. De uma hora para outra, você põe uma empresa para pagar a dívida da outra, embora elas sejam independentes e tenham apenas algum tipo de correlação. Então, isso é muito perigoso, isso precisa ser revertido, seja pelo próprio ministro Moraes, seja pelas ações que estão tramitando. Inclusive, as ADPFs, tem uma ADPF hoje também tramitando, do Partido Novo, inclusive uma ADPF que eu estou assinando até mesmo, e que também discute essa questão da Starlink, porque tem um impacto na coletividade, não só jurisprudencial, mas mesmo nos investimentos que os estrangeiros fazem no Brasil, ou que sócios estrangeiros tenham com sócios brasileiros. André, esse ponto que você coloca de insegurança jurídica, de imprevisibilidade sobre investidores estrangeiros em relação à nossa economia, às regras do Brasil, ele é um ponto bastante importante, mas eu gostaria de ir além, pegando um gancho do que você disse. Nesse momento, a gente tem uma insegurança. Eu ouvi hoje de pessoas do agro, nossa, será que pode ter algum efeito na internet? Será que a gente pode ter problema até para a emissão de alguma nota fiscal nos lugares mais remotos do país que dependem dessa infraestrutura da internet? A sua expectativa é que, no curto espaço de tempo, no mínimo, menos de uma semana, a gente pode ter uma normalização no que se refere aos serviços da Starlink? Eu espero que sim. Eu acho que é uma previsão talvez até otimista, mas nós precisamos ter algum tipo de otimismo em relação às previsões, porque senão não há, de fato, uma sequência de tranquilidade econômica e de trabalho no país, né? Nós tivemos já na decisão anterior, mesmo a respeito do X, uma decisão muito ruim a respeito, por exemplo, da utilização do VPN, quer dizer, como se a tecnologia fosse em si um ilícito. E a VPN é utilizado inclusive nos negócios também, para fazer home office, enfim, diversos negócios, e agora a mesma coisa em relação à Starlink. É muito ruim que se analise, que os nossos tribunais analisem, deem decisões sem analisar a consequência delas, a consequência prática, a consequência econômica. Não se trata apenas de liberdade de expressão, se trata aqui da possibilidade de que nós, inclusive, sejamos sancionados até por órgãos estrangeiros, dos quais somos parceiros, em razão de estarmos punindo economicamente empresas aqui no Brasil, e não só o X, não só a Starlink, mas toda uma cadeia, como você bem frisou em relação ao agro e diversos outros setores, há toda uma cadeia de negócios envolvidos em torno, orbitando em torno dessas empresas, e mesmo de todas as demais redes sociais que podem também ser afetadas se nós criarmos uma jurisprudência agressiva. Muito bem, André.
Avançando um pouco mais, Flávia, a gente mostrou há pouco uma pesquisa da Atlas que apontava que 55,1% dos entrevistados disseram que a decisão se trata de abuso de poder. Essa decisão do ministro Moraes em relação às empresas Starlink ou X. 44% disseram que a decisão é justificada. É abuso de poder ou a decisão é justificada, na sua opinião? Olha, a pesquisa que eu vi a respeito da suspensão é que a maioria das pessoas aprovam a suspensão sob a justificativa, com a qual eu concordo, porque ela está expressa no artigo 12 do Marco Civil da Internet, que prevê como pena, a pena mais dura, a suspensão do serviço quando não são cumpridas intimações para remoção de conteúdos, para pagamento de multas, como de fato aconteceu, né? Então, no caso da suspensão, eu entendo que seria um precedente muito grave que uma empresa, ainda que estrangeira, que atue no Brasil, possa ela determinar quais ordens judiciais cumprir ou não. E aí eu estou falando do X, né? E seria um precedente grave, porque a gente tem outras empresas estrangeiras, até com uma penetração maior no mercado de consumo. O X tem em torno de 22 milhões de usuários no Brasil. E, por exemplo, o Facebook, o WhatsApp, o Google tem 120 milhões, tem uma penetração muito maior. Se o ministro Alexandre de Moraes, assim como fez em 2022, e determinando a suspensão do Telegram por resistência a cumprimento de ordens judiciais, e o Telegram voltou atrás, eu acho que seria muito negativo para o país, e parece que a sociedade, pelo menos na pesquisa que eu vi, entende isso, que exercer a soberania passa por fazer cumprir as leis nacionais, né? Aprovam isso. Com relação a Starlink, eu concordo com o doutor André, no sentido de que, para desconsideração da personalidade jurídica, a gente precisaria de um rito específico que está no Código de Processo Civil. Porém, o próprio Marco Civil, nesse mesmo artigo 12, quando trata da ordem de suspensão, de aplicação de multa, ele traz uma disposição expressa no sentido de que a resistência ao pagamento de multas pode ser pago por empresas que estejam no mesmo grupo, que estejam relacionadas à empresa penalizada. Ou seja, é uma questão controversa, e eu entendo que a população, né, veja isso com certa perplexidade, assim como a proibição de utilização de VPN, mas pelo que eu vi da decisão, a proibição não é genérica para a utilização de VPN, mas a proibição para acessar o X. Agora, neste caso específico, eu acho sim que a decisão extrapola muito, primeiro porque seria uma arbitrariedade, se imputar multa de uma forma arbitrária para toda a população brasileira, porque pelas pessoas utilizarem uma tecnologia que não é proibida, muito pelo contrário, né? É uma medida muito utilizada, inclusive, para proteção, para segurança, para privacidade. E imagino que nessas ações que estão em curso agora, de descumprimento por preceito fundamental, que possivelmente esse aspecto será revisto, e no que diz respeito a Starlink, imagino que haverá uma mitigação entre o que decidiu inicialmente o ministro Alexandre de Moraes e o que virá a ser decidido, justamente pelo impacto importante, econômico, social que essa medida pode ter. Obrigada. Que pode ter, a gente não sabe se pode ter, na verdade. Importante esses pontos que a Flávia coloca. Naturalmente, eu vou fazer essa mesma pergunta a você, André, mas eu aproveito para dar um passo adiante. A gente perguntou para a Flávia se, assim como a pesquisa perguntou, é abuso de poder ou a ação do ministro do STF é uma ação justificada. Diante de todo esse debate no país, há também forças no Congresso Nacional que pretendem colocar o impeachment de um ministro do STF de volta à mesa. É uma situação rara, complexa. Quais são as chances reais de um pedido contra
contra Moraes prosperar diante de todo esse contexto que estamos aqui discutindo, que envolve a empresa X, que envolve a Starlink, que envolve liberdade de expressão, democracia, entre tantos outros fatores imbricados nessa mesma discussão que é política, social e econômica? Não, perfeito. Olha, Kelly, já abuso de poder, ele é um crime específico, né? E que significa você utilizar o seu poder, o poder que o Estado te confere, para uma finalidade diversa, né? Então, essa seria um passo além do erro, um passo além da decisão ser errada. Então, eu acho que talvez, nesse caso, se o espectador está pensando se houve um crime ou não, por exemplo, do ministro, não sei se é essa a resposta que o espectador está pensando em dar, mas eu prefiro não entrar nessa questão do abuso de poder como um crime, mas sim do erro da decisão, do excesso da decisão, mesmo dentro da sua possibilidade de, enfim, do seu entendimento, do seu direito de entender da forma que bem quiser. Sem dúvida alguma, me parece que nós estamos aqui diante de uma questão que não é meramente, a meu ver, se nós queremos ou não que a lei seja cumprida, se há uma questão de um estrangeiro poder ou não descumprir as leis brasileiras e ir embora e está tudo certo, ou ficar aqui e continuar descumprindo. A questão não é essa, a questão é a desproporcionalidade da decisão em reação ao descumprimento. Esse é o ponto. A gente entra muito nesse debate de ele poderia ficar aqui descumprindo ordens, ele poderia ficar aqui desrespeitando a legislação brasileira. Bom, essa já é uma questão em si, porque parece que nunca a legislação brasileira foi desrespeitada. André, a gente essa fala isso justificativa, como se... ela é um argumento para a oposição em relação ao impeachment do ministro do STF. Você acha que ela é suficiente para dar andamento nesse processo que é complexo e raro? Não, eu acho que o impeachment ele vai por um outro lado. O impeachment ele é baseado não necessariamente no erro dessa decisão, mas o impeachment ele busca um todo, né? Todas as decisões anteriores ao entendimento ali de que então teria havido um crime de responsabilidade por diversas medidas tomadas nesses últimos anos nos inquéritos. Agora, se ele vai adiante ou não vai adiante, eu acredito particularmente que é muito difícil, porque não é apenas a coletividade, o desejo da coletividade que faz o impeachment ir adiante ou não. É uma questão política e que passa ali por cadeiras como da presidência, do Senado e etc., que, enfim, não necessariamente são sensíveis à coletividade. Importante esse ponto, ou seja, tem o coletivo, tem o político, e para a gente fechar, Flávia, a pergunta que está aqui no ar para a nossa audiência é o que acontece a partir de agora? Estamos num momento muito quente em relação a todos esses debates. O que acontece a partir de agora? Como essa história termina? Essa contextualização do nosso momento político, ela é muito importante. E a gente tem que lembrar que quando o Elon Musk comprou o Twitter, a primeira coisa que ele fez, de uma forma mais incisiva até aqui no Brasil, mas não só aqui no Brasil, foi demitir muitos funcionários que faziam a moderação de conteúdos. A plataforma se tornou muito mais tóxica em relação a conteúdos ilegais, francamente ilegais, discursos de ódio, discriminatórios, misóginos, etc. Outro aspecto importante é a gente lembrar que eu vejo na plataforma X uma particularidade que é o dono da empresa personificar a empresa, né? Quando ele se torna um cabo eleitoral de determinados políticos. Ele faz isso não só aqui no Brasil, ele faz isso defendendo o Trump. Nós estamos aqui no momento eleitoral e nesse campo eleitoral nós temos uma particularidade, porque aqui no Brasil, com a reforma eleitoral de 2017, as plataformas ganharam o monopólio da propaganda paga na internet. Então, esse aspecto de a gente ter uma plataforma muito tóxica, de ter um dono que assume um lado político e avança na legislação eleitoral, desequilibrando a rigidez do processo eleitoral, eu acho que mostra que a decisão do ministro Alexandre de Moraes não é desproporcional. Tá certo. E, portanto, eu acho importante a gente ter essa consideração quanto ao contexto,
deixando de fora, claro, a questão da VPN e controvérsias com relação a ao atingimento do patrimônio da Starlink. Flávia, muito obrigada. André, a mesma pergunta para a gente encerrar para você. O que acontece a partir de agora? A decisão do Moraes não só é desproporcional, como inclusive não tem isonomia, porque a gente tem, por exemplo, as novas redes como Blue Sky, que também não tem representante aqui no Brasil. Então, as redes sociais têm um efeito público, uma relevância pública, e o debate, ele é tóxico às vezes, ele é agressivo, faz parte da liberdade de expressão, a controvérsia, o confronto. A gente não pode pensar que a liberdade de expressão é apenas um direito fofo para apenas coisas consensuais serem ventiladas. Eu acho que o que vai a partir de agora acontecer é os olhos do mundo inteiro estarem centrados no Brasil de como nós vamos resolver essa questão, esse embate entre o que vale a liberdade de expressão ou a proteção da sensibilidade das pessoas, né? O que vale mais? Esse é um debate mundial e eu acho que o Brasil está centralizando ele aqui. E de alguma maneira também as decorrências de um cerceamento, um silenciamento da liberdade de expressão afetarem a economia. Esse é um ponto ou outro que talvez o Brasil também esteja centralizando. Então, eu acredito que o que aqui acontecer vai, sem dúvida alguma, repercutir no mundo inteiro, e é por isso que nós temos de ter muito cuidado também como agir em relação a todas essas questões. Importantíssimas as contribuições de vocês, tem ponto, tem contraponto e tem ainda a conexão com a comunidade agro. Agradeço demais André Marsiglia, advogado constitucionalista, Flávia Lefebvre, advogado especialista em telecomunicações, direito do consumidor e digital. Voltem sempre, uma satisfação recebê-los. Até a próxima. Obrigada, até mais.